Oi, gente! O Com as Amigas Pod tem a alegria de compartilhar mais um episódio especial. E hoje é com o Dr. Giovanni Thiago Cardoso de Souza, cirurgião vascular formado pela UFPE com residência no Hospital Barão de Lucena e pós-graduação em Gestão Pública pela Fiocruz. Dr. Giovanni é um profissional admirável, cuja trajetória inspira pela competência e pela humanidade. Nesse encontro, nós conversamos sobre temas fundamentais como medicina, interiorização da saúde, inteligência artificial, cidadania, ética e, sobretudo, a importância da humanização no cuidado médico. Foi um diálogo leve e enriquecedor, daqueles que tocam o coração da gente e ampliam nossa visão. Encerramos com um sentimento profundo de gratidão e a certeza de que o mundo precisa de mais profissionais como o Dr. Giovanni, sensível, ético, atento e genuinamente humano. Porque exercer a medicina é mais do que dominar técnicas, é ouvir, acolher e servir com empatia e compromisso social. Ouça, compartilhe e se permita também sair desse episódio melhor do que entrou. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Viviane Carvalho. Em homenagem ao último podcast, que o tema era acessibilidade, hoje eu quero fazer a minha autodescrição. Apesar de ser uma coisa muito simples, eu ainda tenho dificuldade. Inclusive, estava perguntando à minha parceira qual a cor do meu macacão. Então, eu tô com um macacão vinho, marsala, rosa escuro, eu não sei que cor é essa. Eu sou uma mulher branca, hoje estou com cabelo solto, todo cacheadinho. Estou sentada na minha poltrona, que é de madeira com uma cor bege, é um tecido, um linho, que eu gosto demais. Amo esse cenário porque ele é cinza, o tapetinho é cinza, passa muito conforto, a iluminação é muito boa. E antes da minha parceira se apresentar, eu quero lembrar vocês que é muito importante que vocês comentem, podem compartilhar com quem vocês mais gostam, vamos curtir, que isso é muito importante para a gente. É também um aprendizado que a gente teve aqui no podcast de negócios digitais, né? Falar sobre essa questão do curtir, compartilhar, comentar, enfim. Lá no Instagram também, adiciona a gente também, ativa o sininho, enfim. Eu sou Ana Paula, eu sou uma mulher branca, parda, também é uma coisa um pouco difícil de dizer e talvez para as pessoas que têm deficiência visual fique um pouco mais difícil de imaginar quem somos nós, mas nesse mundo de hoje onde a gente está tão diverso, mas vamos lá, vou tentar. Tenho o cabelo cacheado, estou com uma blusa branca ou uma blusa azul com o tema nordestino de sertão, com os cactos, uma saia branca, um tênis branco, estou sentada numa poltrona semelhante à de Viviane, né, ela de madeira com um acolchoado bege. Queria falar também sobre o nosso cenário, muito bonito, como a Viviane já começou. A gente tem aqui alguns quadros com estilogravuras, tem um violão pendurado na parede, um fundo cinza e uma TV para os nossos anunciantes que eu vou aproveitar. E quem tiver interesse de anunciar, fiquem à vontade, aparecerá aqui nessa televisão e também em outras formas das nossas divulgações. Então, muito prazer, eu sou Ana Paula. E hoje eu não sei fingir, Paula, costume. Eu tenho um convidado muito especial e ele veio de Recife. São quantos quilômetros de Recife para cá? 465, 400 e pouco, 400 e pouco. Ele veio de Recife para gravar o podcast com a gente. Então, assim, além de ser uma honra receber esse convidado, eu ainda fico muito feliz porque é um carinho muito grande e ele é muito especial, de todas as formas. Giovanni Thiago, muito obrigada por participar do nosso podcast. O nosso tema hoje, a gente vai falar sobre medicina, porque ele é médico, cirurgião vascular. Então, muito obrigada por participar do nosso podcast. Eu tenho certeza que nosso bate-papo vai ser muito bom. E acho que eu vou começar perguntando o mais fofo, assim, porque é uma profissão tão linda, né? Uma profissão tão... Sempre, assim, a gente cresce admirando essa profissão. Já sonhei também, né, em fazer medicina. Gosto muito da área de saúde, mas eu acho assim que tudo, né, que salvar a vida assim, é uma coisa muito, né, vai além. Então, assim, como foi que começou isso para você? Assim, você desde criança sonhava em ser médico? Como foi que surgiu isso para você? Eita! Eu sempre sonhei
Sempre sonhei isso, assim, desde novo, assim, embora meu pai e minha mãe não sejam... Minha mãe é da área, né? Minha mãe é nutricionista, meu pai era da Chester, né? Eu tinha um tio que era médico, né? Tio Emetério. Mas, assim, eu sempre sonhei, assim, eu não sei dizer direito de onde surgiu isso, na verdade. Se você perguntar para mim, Giovanni, você chegou um dia e disse, você é médico? Não sei. Surgiu, assim, feito um passarinho que aparece da gente. A missão, né? A missão já estava escrita. Um anjo. Verdade. Veio. Mas aí, no caso, para a questão da cirurgia vascular, assim, essa escolha, você também, quando estava lá na faculdade, entendeu ali que aquela era a área... Aí outro processo, aí a gente começa, assim, a gente entra na medicina e vê tudo, né? Vê desde de parto até tratamento pediátrico, tudo. E você vai se identificando. Assim, eu tive tutores que me encaminharam na cirurgia, que eu admirava, que eu via assim, rapaz, eu quero ser igual a essa pessoa, isso um dia. Entendeu? Então é mais ou menos isso, assim, é um aprendizado, é a oportunidade que vai surgindo. Uhum. É uma coisa que a gente não controla muito, não. Inspiração. Na verdade, é inspiração. Acontece. Total, né? acontece. Não tem um protocolo, sabe? Não existe uma coisa determinativa de que você vai fazer a área A, B ou C. Você faz. E quando vê, você está fazendo. Já está. Quando vê, você já aconteceu, né, na sua vida. Antes da gente, né, continuar com o nosso bate-papo, eu queria que você também fizesse a sua autodescrição. Ah, sim. Giovanni, eu tenho 54 anos, tenho 1,80 m, estou de camisa preta, calça jeans, sapatilha, sou pardo, e assim, eu até estranho me descrever um pouquinho. Né? Eu senti isso né? também. Né? Mas assim, basicamente é isso, assim, eu sou uma pessoa comum que está aí para dialogar com vocês. E a gente explorar o máximo que puder possível. Dessa pessoa. Com certeza. Iremos. Inclusive, com relação a essa questão dos seus atendimentos, né, como médico, como cirurgião vascular, mas você também atua no serviço público. Então, eu queria entender, assim, mais ou menos, como é essa dinâmica de um profissional da área de saúde, que tem todas as oportunidades de atender apenas no seu consultório, e muitas vezes eu sei que muitos optam para ficar só no consultório, outros no serviço público, entende que tem uma outra missão quando vai para o serviço público. A gente sabe que é um lugar, obviamente, se você é um profissional, você quer ganhar dinheiro com isso, mas às vezes não é só isso. Então, essa questão da escolha do particular e do serviço público, de você conseguir prestar um atendimento muito bom, tanto no seu consultório, quanto na gestão pública, na área pública, de como é essa realidade dupla, né? Da questão particular, você como profissional, como um bom profissional na sua área, na medicina, mas tem essas outras situações onde você vai lá no público, que eu tenho meu consultório, ou então eu estou lá, no privado, que eu tenho meu consultório, e no público que eu estou aqui servindo as pessoas, que é o que realmente o serviço público deve ser feito, serviço de boa qualidade. Então, você como um bom médico está ali prestando serviço para a população. E como é mais ou menos esse universo público-privado aí? Vê só, a formação do médico é no serviço público. A nossa base é o serviço público. Isso. Entendeu? Então, assim, hoje em dia, eu tenho meu consultório particular, mas eu continuo sendo um servidor do Estado, com todas as suas dificuldades. Sim. Que a gente tem, né? Mas que, na verdade, eu não seria nada do que sou se eu não tivesse serviço público por trás de mim. Então, hoje em dia, como é que eu encaro isso? Assim, eu divido o meu tempo no meu consultório, né? Que é uma coisa pessoal, e tenho o tempo do serviço público, onde a gente tenta fazer o melhor possível. Eu sou de uma época que o SUS estava começando, assim, eu sou de
sou de 96, o SUS começou em 88, mais ou menos. O SUS com instituição, né? Na Constituição de 88. A gente tem um sistema maravilhoso, assim, na ideia. Na ideia. Na ideia é maravilhoso. Qual o problema dele? O problema do SUS é o financiamento. Porque, vou dar um exemplo assim, bem claro. Uma consulta hoje, no serviço público, custa R$7. Então, fica impraticável você bancar isso. Sim. De uma forma de qualidade, entendeu? Porque o paciente tem de chegar lá, tem de contar a história dele, tem de ter salvaguardado todas as suas necessidades. Então, como é que você vai trabalhar isso com um valor tão pequeno? Sim. E, assim, a construção é muito bonita, assim, o SUS é muito bonito, assim, no desenho, mas ele peca na parte de financiamento. Assim, é uma coisa que até hoje a gente não encontrou uma solução. E isso a gente fala quando... Imagine quando você vai interiorizar o profissional. A gente hoje tem uma dificuldade muito grande de... os médicos, os profissionais estão nas grandes cidades. Sim. Como é que você vai levar esse profissional para o interior? O que é que vai atrair ele para ir para lá? Como é que vai atrair ele para ir para lá? Assim... determinando? Não. Não dá. Não dá. Numa sociedade democrática não é assim. A gente tem de estimular a pessoa a procurar o serviço no interior. E como é que você faz isso? Com R$7 em uma consulta. Com estrutura, segurança trabalhista e uma salvaguarda de que você vai poder bancar esse serviço de uma forma adequada, entendeu? Ele vai ter ferramentas para trabalhar, né? Exatamente. Entendeu? A gente não tem hoje. A gente tem vínculos instáveis, né? A gente tem... eu trabalho no interior, trabalho lá em Caruaru. A gente sabe que a estrutura, às vezes, é uma ambulância, né? O paciente complicou, mete na ambulância e manda para Recife. Para Recife, para Maceió, para Aracaju, né? Então, assim, a gente tem que discutir isso. E eu tive num congresso agora, e o que mais foi discutido não foi ciência, foi cidadania, sabe? A gente está discutindo cidadania, assim, como é que a gente, sem entrar na classe só médica, o que é cidadania? É o indivíduo ter consciência dos seus direitos e seus deveres. Sim. Certo? Ele ter consciência que tem direitos e tem deveres. Certo? Então, quando você bota isso como máxima, você consegue ter uma leitura da sociedade. Que sociedade a gente está? Qual é a sociedade que a gente está hoje em dia? Os direitos estão garantidos? De jeito nenhum. Os deveres estão garantidos? As pessoas não têm noção de onde está inserido, já começa por aí, né? As pessoas elas não têm a noção de em que cenário elas estão inseridas, em que contexto elas estão inseridas. Então, se você não tem essa noção, você não sabe quais são seus direitos e nem seus deveres. Então, muitas vezes você tem seus direitos, você não tem seus direitos respeitados, como, por exemplo, na área de saúde, e a pessoa tem até medo de reclamar pelos seus direitos, né? Isso daí falando assim de uma situação de um hospital, por exemplo, né? Um paciente, uma parte da população não sabe quais são os seus direitos. Ninguém sabe. Na verdade, a gente vive uma época que a gente tem que discutir muito isso, assim, até de liberdade de expressão, a gente tem, eu acho que transpõe a esfera da medicina, entendeu? Sim. Eu acho que a gente tem de pensar aonde a gente quer chegar, como sociedade, né? Como uma sociedade que já tem 500 anos, né?
um país que já tem uma história, já tem uma redemocratização de mais de 40 anos. Onde a gente quer chegar? Porque hoje, realmente, essa coisa da liberdade de expressão, por exemplo, dependendo do que você falar, né, você vai se complicar, no cenário, né, de um podcast da parte digital, você vai ser cancelado, você pode ser preso, você pode perder uma amizade, você pode virar uma coisa pequena que pode virar uma coisa muito grande e negativa. Então, assim, a partir do momento que você começa a ter medo, né, do que você vai falar, já complica muito, né? Assim, mesmo que você fale a verdade. Mesmo que você fale a verdade. E às vezes, principalmente quando você fala a verdade, é onde você vai ser o alvo e até a sua vida pode estar em questão por causa disso, né? Porque você resolveu falar a verdade. A gente discute mesmo, a gente discute muito no... Assim, eu venho de uma esfera, eu tenho só para fazer um resumo, assim, eu tenho uma história de formação hospitalar, são 10 anos de formação, mas eu me incluí um pouquinho na gestão pública, sabe? Eu fiz uma pós em gestão pública. E, assim, é muito diferente, sabe? Quando a gente vai ver o geral, assim. Quando a gente vai... Uma coisa é você estar no seu universo, e outra coisa é quando você vai pro geral. O que é melhor para a sociedade? Assim, eu sempre me pergunto isso, sabe? Assim, eu tenho muita preocupação de não ser corporativo, assim, de ser uma pessoa, embora eu tenha minhas crenças, né, pessoais, mas assim, eu tenho muita preocupação de não ser corporativo, porque a gente tem de pensar que a sociedade tem de visar o bem comum. Sim. O bem comum. Então a gente tem de pensar o que é melhor? Onde é que eu vou investir? Sabe? Será que é importante eu trabalhar só numa área ou trabalhar pelo bem comum, sabe? É uma coisa que me preocupa muito, assim, e só pegando o mote, assim, dos novos médicos, né? Como é que eles estão encarando isso? Porque tem muitos médicos se formando missão agora. social, entendeu? Qual é a sua missão social? E, assim, é uma coisa que a gente falou muito sobre isso também, né, Paula? Sempre que você pensa, né, em uma profissão, cada profissão tem um significado, né, tem uma função. Então, assim, quando você... Na medicina, né, passar a falar da medicina, a gente vê um movimento de pessoas, assim, que procuram essa profissão, mas pensando na remuneração, né? Isso daí é com apoio de famílias. Você vê muitos pais, não, você tem que fazer medicina, né? Você tem que... E várias coisas assim. A gente sabe que é uma quantidade, existem médicos incríveis e maravilhosos, excelentes, né, que fazem valer essa profissão, mas a gente vê notícias, como em toda profissão, óbvio, de pessoas que desrespeitaram ou que vão lá e tem a negligência. Eu vi um vídeo de um médico que estava fazendo uma corrida e ele pensava que ia dar uma entrevista falando de corrida e o cara falou, mas está no seu horário de trabalho agora, e ele continuou correndo porque ele não queria falar sobre esse assunto, né? Que ele só ia lá, batia o ponto e... Então, assim, e esse movimento, assim, tem muitas faculdades, muitas pessoas se formando em medicina, e como é que você enxerga, né, esse movimento e esse comportamento? Bom, eu acho que a lei tem que ser para todos. Sim. Entendeu? Eu acho que você está aí no mercado, você está aí para trabalhar e você tem que cumprir suas obrigações. E exigir seus direitos, né? Sim. O mau profissional vai existir em toda carreira, né? Carreira, toda. E assim, tem de dar aquele negócio, dar a César o que é de César. Se o cara agiu errado, não tem por que eu proteger ele. Sabe? Não tem por que proteger ele. Quanto às faculdades particulares, assim, as novas faculdades, a gente tem uma postura assim, muito clara. Qual a qualidade dessa faculdade? Exatamente. Isso é o que interessa. Abrir demais é o melhor caminho. Porque no caso seria volume, né? E não qualidade. Então, entendeu? Essa linha aí para você conseguir
uma vez esse profissional formado, ele vai ter estrutura para poder exercer sua profissão? Porque estamos falando de vidas, né? De salvar vidas, né? Entendeu? Esses vínculos que existem precários com a criação da pessoa jurídica agora, que é uma coisa, é um pesadelo, que você perde direitos, né? Que os profissionais ficam fragilizados com o vínculo e se submetem a situações que não seriam adequadas. No caso, você está querendo dizer quando, tipo, no serviço público, por exemplo, tem uma empresa terceirizada que ela contrata os médicos, pessoa física, os profissionais, pessoa física, você está falando com relação às pessoas jurídicas nesse aspecto? Então, no caso, eu não sou contra a pessoa jurídica, assim, diretamente, porque a gente tem que ter um choque de realidade do que está acontecendo com o país e o que a gente vai seguir. Mas a gente tem sempre pensar o seguinte: eu tenho estrutura para atender a população? Ou estou tendo só um pano de ilusão? Fundo, né? Entendeu? Sim. Eu tenho estrutura para isso? Eu vou botar o profissional lá para atender lá num sítio. Ele vai ter estrutura para atender esse paciente? Ele vai ter uma pia. Eu fiz visitas, eu era do Conselho Regional de Medicina. Eu fiz visitas que o cara não tinha onde lavar a mão. Como é que ele vai atender o paciente sem ter onde lavar a mão? Né? Básico, né? O básico. Entendeu? Então a gente tem de brigar, não é só pela classe, não. É pela dignidade do Estado. Do ser humano, entendeu? Sim. Essa é a nossa maior briga. Nossa briga não é contra A, B ou C, mas é quanto à dignidade de você tratar uma pessoa de uma forma adequada. É verdade. E essa realidade aí, quando a gente pensa na área de saúde, né? Eu já cheguei na faculdade quando eu estava louca para começar a atender, né? Porque tem uma etapa que você não vê nem paciente, né? Você vai estudando as outras matérias. E quando chegou esse dia, eu estava assim, cheia de sonhos, né? Tava morrendo de vontade. Quando a gente chega lá em um PSF e que você quer atender, você não tem nada. Não tem nada para atender. Você tem uma maca. Eu tinha uma maca barulhenta de ferro que eu tinha medo de colocar a pessoa em cima. Pegar um teto. O que fazer, né? E você quer fazer, você tá ali com vontade de fazer, mas você vai, poxa, essa pessoa tá com dor, ela precisa, ela chegou ali confiando, ela olha para você, chega confiando em você e você não tem nada para fazer. E eu comecei a levar as coisas, imaginar o que é que podia levar de casa para poder atender. Que eu acho que essa é uma realidade... A gente fala de dignidade, né? De muito tempo, e infelizmente eu acredito que ela não mude, de você realmente, o profissional querer fazer e não poder. E muitas vezes acontece isso, ele fica pensando como é que ele traz de casa, como é que ele pode contribuir, porque ele está ali, ele deveria ser só o material humano que iria tratar um outro humano, mas ele não pode fazer isso sem recurso. Né? Então, como é que isso mexe dentro da pessoa, do humano médico, a pessoa que está ali, e enxerga, como você falou, né? Você está vendo a pessoa ali com dor, você sabe o que fazer, mas não tem como fazer. Aí você faz aquela coisa... o que dá, né? Mas não é o suficiente. Então, onde é que a gente consegue virar essa chave, né? Porque, no caso, as empresas que são contratadas, muitas vezes elas são contratadas única e exclusivamente para ganhar o dinheiro num contrato, numa licitação que ela ganhou, e coloca lá o preço A, o preço B, o preço C, e ganhou essa licitação, e não oferece condições, às vezes infringe as regras, né? Tipo, até a questão salarial que tem ali, você precisa receber o teto e eles estão pagando o piso e você, ou melhor, precisa receber o piso, estão pagando abaixo do piso e aí você precisa entrar na justiça porque você, pessoa física, está dependendo daquela pessoa jurídica para resolver sua situação diante de um órgão público, por exemplo, ou qualquer outra empresa que contrata uma terceirizada. Então, esse intermediário aí, às vezes, é importante para ele, para o intermediário, para a pessoa jurídica, defender o dele e às vezes negligencia ou prejudica aquele profissional que está ali. Também tem a questão do material e também tem a questão financeira que eles são prejudicados. Recentemente
temos informações aí de prefeituras que contratam empresas que elas já sabem que aquelas empresas não são idôneas, que aquelas empresas elas vão fazer o máximo para sugar aí do profissional e não paga o que deveria pagar, baixa os valores, enfim, descobrem situações que elas possam fazer aquele arrumadinho de conseguir pagar o mínimo do mínimo necessário e infringindo realmente o direito daquele profissional que está ali atuando, né? Eu sei que isso deve ser muito complicado para o profissional que quer atender, mas ele não tem material, ele não tem o recurso financeiro que ele deveria ter. Então, é um desafio muito grande prestar serviço à população de forma digna quando você não tem diversas coisas que estão por trás, né? Você nem consegue lavar as mãos para poder atender. Então, como é isso aí? Como é a situação do profissional ou então até de um gestor? Como é que ele deveria enxergar isso aí no momento que ele vai abrir um processo licitatório para contratar essas empresas? Como é que a gente consegue tentar dar uma virada de chave nisso aí? É muita coisa, eu sei. É complicado, viu? É assim... Eu entendo que só tem uma saída para isso, que é a educação. Aí já vai em outra esfera, né? Porque entendeu? Saúde e educação não é é gargalo. não é uma tarefa fácil, assim, não é coisa para gerações. Sim. Assim, eu acho que a gente tem umas 2 gerações perdidas aí, que a gente não vai conseguir mudar. E que a gente vai ter que se adaptar e fazer o que pode. Mas, assim, é educação, porque, veja bem, um indivíduo, quando tem consciência do que ele exige, desde o médico até qualquer classe social que seja. Sim. O indivíduo, ele exige. E uma vez que ele exige, o poder, ele faz. Porque o poder é muito sensível a isso. O poder morre de medo do cidadão, né? Do cidadão. Do cidadão consciente, do cidadão esclarecido. Entendeu? Ele morre de medo. Tudo que tem uma repercussão pública muito grande, as coisas acontecem, né? Acontece. Assim, eu não vejo saída se não for na educação. Eu não vejo saída fácil, assim, eu não vejo... É fácil, assim, eu não vejo nem assim, nos próximos 20 anos, a gente ter uma estrutura adequada. Uhum. Mas eu acho que a revolução tem sido agora. Tem uma história da Finlândia. A Finlândia, há 40 anos atrás, ela hoje é a melhor educação do mundo, né? Há 40 anos atrás, eles estavam num caos. Eles decidiram, não, vamos investir em educação, entendeu? Porque educação é tudo. A educação dá a consciência do cidadão. Você aprende a ser gente. Ela abre uma janela e você vê uma... Você entende que não é um favor, é um direito. Sim. Entendeu? É muito importante isso. Não é um favor. A assistência à saúde não é um favor, é um direito garantido pela Constituição. A universalidade da saúde é um direito. E às vezes a gente não discute isso. A gente fica discutindo picuinhas em vez de discutir o que é básico. Uhum. Entendeu? E a gente, independente do poder que está posto, a gente não vê uma evolução nisso. A gente não vê discussões sérias sobre isso. Entendeu? Então, no Brasil, a gente tem de pensar que tudo vai passar pela educação. Sabe? É muito mais importante eu ter uma professora satisfeita lá no básico. Perfeito. Do que ter um tomógrafo de última geração na cidade, entendeu? Uhum. Uma professora satisfeita, bem formada, ela vai formar bons alunos, vai formar boas pessoas, vai dar horizonte, a pessoa vai poder sonhar. A gente não consegue sonhar no Brasil hoje em dia. Difícil. Entendeu? A gente não consegue sonhar. E o sonhar é que fez o homem chegar onde ele está hoje. Se você não tem perspectiva de vida, você não tem nada. Nada. Entendeu? Assim, eu acho que nossa discussão vai muito além da medicina aqui. Vai passar por uma questão de organização social mesmo, de a gente decidir, da gente decidir o que é que a gente quer para os nossos filhos, né? Não é nem para a gente mais.
Porque a gente já tá... A nossa geração já passou a gente já tá aí. É só esperando as consequências do que aconteceu antes, né? É para nossos filhos, né? Que a gente vai esperar para nossos filhos. Uhum. Né? É verdade. É verdade. E como a gente vai conduzir, né? Quando a gente, o que é que a gente tem que fazer? Hoje para o amanhã, né? Exatamente. Eu achei bem interessante, assim. Só uma coisinha que eu lembrei agora. Eu estava levando meu filhote para a escola, os meus filhos, né? E Jimmy estava olhando para a janela, assim, pela janela, enquanto a gente ia para a escola. Ele fez: pai, eu tô olhando essa rua aqui cheia de buraco, nem parece que a gente paga tantos impostos, né? Eu fiz oi. Pois é. Mas assim, ele escuta tanto, né? Ele escuta tanto esses assuntos que já traz uma consciência. Mesmo com 6 anos, ele já tem uma consciência. Uhum. Então, assim, como é importante, né? O que a gente conversa, a forma que a gente orienta para essas, né? As próximas gerações gerações educadas. A consciência, né? Dos seus direitos e dos seus deveres, né? Pois é, porque muitas vezes a gente está ali dentro da nossa bolha, né? Eu estou aqui, eu tenho uma educação, eu tenho um plano de saúde, eu tenho escola particular e, ok, para mim isso é o suficiente porque eu tenho. Mas a gente não consegue olhar fora da bolha e tem 1 zilhão de pessoas que não tem perspectiva de ter, né? Não tem a capacidade sequer de sonhar porque precisa vender o almoço para comer a janta ou deixar de comer para alimentar um filho. Então não consegue pensar sobre qual a perspectiva que ela quer para o futuro dos filhos dela, né? Então, o gargalo das gestões, eu entendo, né, municipais, estaduais, federais, enfim, é justamente a questão da saúde e da educação, mas às vezes me parece que é de interesse que as pessoas fiquem emburrecendo mesmo, né? Que elas não saibam o que elas podem, o direito que elas têm, como a gente falou aqui agora, né? A partir do momento que você tem consciência que você reivindica o seu direito, a gestão tem medo dessas pessoas, né? E a gente vê a contramão, né? O incentivo, desculpa o termo, né? O incentivo à burrice, para que as pessoas sejam aprovadas sem precisar estudar, para que não possa mais reclamar com o professor, ou que o professor não tem mais direito de reclamar com o aluno na escola. E assim também talvez seja na área de saúde, de uma pessoa que poderia estar reivindicando pelo básico, que é aquela coisa que a gente vê constantemente nos hospitais, as pessoas abandonadas ali naquelas macas e tal. Mas é assim mesmo, então não é assim mesmo. Não é né? assim mesmo. Então, como você falou, o SUS tem ali uma ideia, uma ideologia, ele foi criado de uma forma perfeita, mas ele é feito por pessoas, ele é gerido por alguns órgãos e, né, não é só o pensar no como, né? É o agir, né? Esse agir. Então, você já foi gestor desculpa entrar nesse parêntese, mas eu vi uma reportagem falando que um excelente médico que vai assumir o hospital, aí tem um comentário embaixo. Ele está mexendo numa casa de maribondo. Tipo, poxa, uma pessoa idônea que está ali com interesse de melhorar a situação da saúde no município e as pessoas enxergam, tipo assim, não consegue enxergar, nossa, que legal, ele vai dar um gás. Não, coitado, né? Vai se dar mal naquele negócio ali. Vai então, até problema. As pessoas que estão em volta enxergam isso aí como, poxa, uma pessoa boa ali vai se queimar. Gente, não, graças a Deus que uma pessoa boa resolveu estar assumindo aquilo ali. Então, quando a gente assume esse tipo de posição, eu tenho a impressão que as pessoas idôneas, as pessoas que querem que as coisas aconteçam, elas estão desistindo de assumir determinados espaços porque, às vezes, diante dessa questão de tudo estar muito visível, né? Tem medo de assumir uma função sabendo que não é só o que ela quer, o que ela pode, o que ela é capaz. Tem um monte de coisa que está por trás que ela fica ali amarrada e muita gente desiste. A gente vê muitos bons profissionais desistindo de excelentes cargos, excelentes funções, porque quando ela chegou ali, poxa, eu posso. E quando chegou, fez... Então, como é que a gente mexe até no olhar da população de entender que essas pessoas elas realmente devem assumir esses cargos? Eu não teria coragem, eu sinceramente sou covarde o suficiente para eu não teria coragem de assumir esse tipo de posição. Saúde e educação, eu penso assim, sabe, uma coisa meio bem fora, bem longe de uma realidade que eu pudesse ter coragem de assumir. Eu sou covarde mesmo, não teria essa coragem, né? Você teve essa coragem e atuou lá, né? Você trabalha também, está também envolvido com questão de sindicato, que também é onde tem muito embate, bate muito de frente com muitas coisas, luta pelos direitos e deveres do trabalhador e etc. Então, é difícil
essa vida no setor público, né? Como é que você conseguiu encarar esse tipo de coisa? Me diz aí alguma experiência que foi... Minha experiência, apesar de tudo, foi positiva. Então, graças a Deus. Certo, assim, eu aprendi... Apesar de tudo. Eu aprendi muito, assim, gestão não é fácil, assim, lidar com licitação, com regras, não é fácil. Você não pode chegar assim e dizer, eu estou precisando de uma coisa e vou comprar. Não é assim. Você tem que fazer todo um processo, exatamente, todo um ritual. Demora, entendeu? Né? Que demora, que insatisfaz, que frustra, entendeu? É assim, minha experiência com a gestão pública me ensinou que o homem é capaz, sabe? Sim. Que a gente é capaz, assim. Que principalmente que tem pessoas que estão interessadas que dê certo. Sim. Apesar de todo o tumulto, de toda o caos, né? Politicagem, sim, que existe, entendeu? Existe uma politicagem muito grande, assim, é um inferno. Posso imaginar. Assim, é um inferno, assim, a politicagem que existe é um inferno. Mas nesse meio existem pessoas que estão querendo fazer o certo. Assim, é muito bom falar isso, assim. Às vezes um hospital, ele só é notado pelo insucesso, mas não pelos 1000 sucessos que ele tiver. Exatamente. O que aparece, entendeu, na mídia é só a falha. Só aparece quando tem a falha. Assim, eu volto mais uma vez, assim, que eu insisto muito nisso, assim, que é a consciência cidadã. Uhum. Eu acho que só uma sociedade que sabe exigir seus direitos vai ter o que merece. Se ela não sabe exigir, como é que ela vai ter? Se ela não sabe exigir. Não sabe nem o que ela pode, então... Não sabe nem o que ela pode. Não sabe nem o que vai pedir, né? Principalmente ela saber que não é um favor, sim, é um direito. Uhum. Entendeu? É verdade. Não é verdade? Assim, a gente pode discutir 1000 formas, assim. A gente tem hoje em dia, no SUS, a gente tem transplante, tem quimioterapia, que é tudo bancado pelo SUS, né? Que a gente tem aí alta complexidade, assim, exames que viram a alma da pessoa, né? Mas, assim, na verdade, o cidadão, ele está sabendo do que ele tem direito, né? Até que ponto ele está sabendo cobrar disso? E de quem cobrar? Porque é importante também. Às vezes ele cobra do colega que está lá no plantão. Esculhamba lá, né? Às vezes vê e não deve ser pouco. A gente vê matéria aí na imprensa falando mal de A, B ou C. Mas será que o problema está nele? Às vezes é quem está na ponta, né? Quem está na ponta, quem recebe que a pancada. Paga a pancada, né? A gente vê essas notícias, né? A gente vê o que passa na televisão. Então, você vê um quadro de pessoas, né, que estão ali precisando do serviço de saúde, precisando do atendimento, que não sabem seus direitos e que estão sofrendo e que esperam. Já teve a gente já viu cenas de pessoas que morreram esperando na cadeira, né, na recepção, ali, e ficou ali passando mal e ficou ali sentadinho, esperando horas e morreu ali. E quando o Giovanni falou, né, de você cobrar e saber para quem cobrar também. Porque eu vejo do outro lado também outras notícias de pessoas da área de saúde também que estão dando tudo, que estão ali trabalhando, mas que também têm os riscos, né, que sofrem, que são hostilizados. E é uma situação, é um quadro, né, onde tem pessoas precisando e tem outras pessoas que também estão trabalhando e já vi situações e notícias de médicos com carga horária excessiva, cansados e que também não podem dormir, que parece que é um crime, né? Se o médico termina o plantão ou precisa descansar, como se não fosse um ser humano também que precisa desse descanso. Uma médica super jovem também que morreu porque estava usando muito remédio para conseguir trabalhar, né? Para conseguir, e usam medicamentos e para estar bem, porque a carga horária muito... Então, assim, existe um quadro onde o profissional também sofre, né? O profissional também precisa de
O profissional está muito fragilizado. Desse reconhecimento e do cuidado também. A gente volta para aquela discussão de cidadania. Uhum. O médico que está se formando hoje, ele tem consciência que é um cidadão? Sim. Ele vai se submeter a vínculos precários? É por isso que a gente trabalha hoje, esse médico que se forma em qualquer faculdade do país, ou fora, a gente abraçar ele e dizer assim, você está numa classe que vai lhe guiar da melhor forma possível. Porque o cara sozinho está muito fragilizado. Uhum. Ele se submete a tudo. Então, principalmente porque, como você falou logo no começo, o que é que vai ser um atrativo para levar esse profissional para uma cidadezinha do interior, por exemplo. Então, eu entendo que, às vezes, o sistema se aproveita dessas pessoas que estão se formando agora, nessas diversas faculdades que abriram, né? Porque a gente vê que antigamente era muito escasso o profissional médico, né, aqui no país, mas hoje em dia tem muita faculdade, tem muitos médicos se formando, e aí talvez se aproveitem disso aí que, tipo, não é tão certo o emprego para financeiramente ser muito bom, porque é médico, é rico, né? A pessoa já tem essa associação. E aí quer levá-lo para determinadas coisas e até para ter determinadas atitudes, porque ele está naquela situação de um recém-formado, porque a faculdade não é lá muito reconhecida e tal, então joga ele em qualquer canto para ele agir de qualquer forma, e a gente vê também na TV, né, essas coisas assim, de se submeter a eu estou atendendo com o teu CRM, é um negócio assim, porque eu ainda não consegui, quem fez faculdade fora, né, ainda não consegui a certificação para atuar dentro do país. É um problema sério. Então, dele vai lá e você coloca o seu carimbo, mas sou eu que estou atendendo, e sabe, dele se submeter a esse tipo de coisa. Né? Exatamente, porque ele não sabe o que fazer, porque não tem quem acolha, quem mostre para ele, você é um cidadão formado, profissional, e você precisa, né, entender esse caminho aqui. Aí eu vou separar duas coisas, assim, é um médico formado no Brasil e um médico formado fora do Brasil. Sim. A gente tem uma legislação que faz a proficiência, faz uma prova para a pessoa. Porque, veja bem, a pessoa vem de fora. Sim, outra realidade. Ela tem que ser avaliada para poder exercer qualquer profissão. Sim. Engenheiro, fisioterapeuta, odontólogo, né? Então, assim, essa prova tem que ser aplicada. Não tem como fugir disso. Né? Assim, a gente teve uma parcela histórica política no país que tentou ignorar isso, né? Mas será que foi o melhor caminho? Eu pergunto a vocês, será que é bom a gente botar uma pessoa sem saber da capacitação dela? Né? A gente pode responder essa pergunta quando a gente pensa em alguém que a gente ama muito sendo atendido por essa pessoa. Né? Exato. Aí então, você responde se isso é bom ou não. Né? Sim. Defesa de mercado, como quiseram dizer que os médicos do Brasil estavam querendo defender o mercado. Será que é isso mesmo? Ou será que a gente tem de pensar de uma forma que seja garantida por lei, por disciplina, da gente poder ter uma medicina séria? E quanto a um médico formado no Brasil, mais uma vez eu insisto, o que a gente tem que brigar é por qualidade, a gente não tem que brigar com um colega. O colega está lá, exatamente. Ele está lá estudando. Está fazendo o papel dele. Está lá pagando na faculdade dele. A gente tem que brigar por qualidade. No ensino. E isso é obrigação do Estado. A qualidade é obrigação do Estado. Entendeu? O Estado pode tentar se eximir disso. De várias formas, como ele tenta se eximir hoje. Né? Mas quem banca a qualidade do profissional é o Estado. Afinal, a universidade só funciona se tiver autorização. Exatamente. Tem todo um processo. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Tem um estudo que mostra que, voltando para aquele negócio de interiorizar o profissional, o especialista mostra que o que fixa o profissional numa cidade é a especialização dele e não a faculdade. Então, quando ele acaba a faculdade, que vai fazer a especialização, a residência, né? Aí é que ele se fixa naquela comunidade, entendeu? Até que ponto a gente está trabalhando isso? Até que ponto a gente está deixando de discutir
as coisas sérias desse país. Se prendendo em picuinhas, em detalhes, entendeu? Até que ponto a gente não está perdendo tempo? Desviando a atenção. Às vezes para é o que realmente importa, exatamente. Né? Perdendo tempo, entendeu? A gente está perdendo tempo. Porque às vezes é conveniente, né, para quem não quer decidir e, tá na mão e a decisão está na mão dele, né? É conveniente que desvie o assunto, até porque é o que rende mais com a população, né? A forma como você joga isso na mídia, as pessoas se envolvem muito mais com picuinhas do que com uma coisa séria que é, vamos avaliar aqui a qualidade. Por que foi isso? Você pega uma cidade feita Paulo Afonso, assim. Até que ponto tem de ser necessário mandar uma pessoa para uma capital? Exatamente, uma cidade desse porte, né, que a gente tem aqui. Né? Uma cidade que já tem pujança econômica, né? Que tem um mercado próprio, né? Assim, a gente tem visto que tem mudado muito isso, sim. Tem chegado, melhorado bastante. Tem chegado o pessoal aqui, né? Como tem chegado em Caruaru também. Mas, assim, como é que isso é trabalhado numa estratégia de saúde? Vai deixar ao léu? E não é à toa que também já existe essa cultura de muito tempo que quando você pensa em ser bem atendido ou procurar um bom atendimento, um médico bom, eu tenho que vou para Recife. Para Recife, Você já ouviu isso? Já. Eu escuto, até hoje eu escuto muito isso. Eu escutei recentemente. Até hoje me perguntam quando eu vou atender, doutor, o senhor é de onde? Não, sou daqui de Caruaru mesmo. Minha irmã. Não mais nem que sou de Recife, sabe? Mas assim, fez uma cirurgia recente e disseram pra ela, vai pra Recife, não faz aqui não. Ela fez aqui, graças a Deus foi um sucesso. Mas tipo assim, como assim você fez aqui e tal? Gente, vamos acreditar que o profissional, né? Mas claro, a gente também não vai sonhar. A credibilidade só vem com o trabalho estratégico de mostrar que aqui realmente... De montar uma estrutura, entendeu? Agora, essa coisa, existe também o lado da estrutura. Porque se você imagina, se der alguma coisa, deu um errado, aconteceu, porque tudo pode acontecer, né, também. E você não tem uma estrutura, você pode ter um excelente profissional que não está... algumas coisas que... Sem estrutura não tem. Sem estrutura, exatamente. Vai fazer um milagre. Você vê o judiciário, assim, eu... Vou falar. Fala. O judiciário, o que é que ele faz? Ele faz o concurso, né? O cara vai lá para o inferno da gaita, né? E vai galgando espaço, ganhando um salário digno, com respeito, com na cidade, né? Quem é de judiciário sabe que existe todo um processo de respeito a essas pessoas. Por que não para o médico e para o professor? Para o professor, principalmente, né? Por que não? Que é quem ensina o médico. Por que não para o professor? Por que não? Entendeu? Para o terapeuta. Por que o professor trabalhar sem computador hoje em dia? É concebível isso? Assim, extrapolando a parte do médico, assim. É concebível um professor trabalhar sem computador hoje? Não é, mas é inaceitável isso. Quem convive com professores sabe que é uma realidade completamente... Porque eu tenho uma irmã que é professora. E da falta de respeito de tudo, assim. De passar por ameaça, enfim. E quando não isso ter reconhecimento, não ter respeito, nada. Isso daí cansa. Você pode ser um excelente profissional, mas existe um momento que você perde a esperança, né? Assim, eu sou um otimista, assim. Eu acredito que vai dar certo, sabe? Apesar dos pesares e tudo. Eu acredito que vai dar certo. Agora, assim, eu acho que a gente está trabalhando muito sem discutir o que é essencial. Sem discutir o que é o básico, o que vai mudar na sociedade, assim, como postura, como caráter, né? Assim, isso eu tento passar para os meus colegas, que a gente precisa ter uma nova visão sobre nossa função na sociedade. A gente é responsável, a gente não pode dizer, não, eu estou fazendo minha parte e do outro lado é que se vire. Não, a gente tem obrigação de cobrar. A gente tem como pessoas mais esclarecidas, a gente tem a obrigação de cobrar pela mudança, pela melhoria da sociedade. Sim. Entendeu? A gente não pode se eximir disso. Não pode. Eu não posso fazer nada, não é comigo. Não é comigo, isso só faz atraso. Só traz atraso, entendeu?
para eu pensar assim, né? Não sei se eu vou estar fechando ou abrindo uma nova discussão. Você entende que essa coisa da telemedicina, da inteligência artificial, você entende que isso pode ajudar ou atrapalhar mais? Maravilhoso você falar isso. Eu acho que a inteligência artificial, ela veio para ajudar, entendeu? Nada vai substituir o indivíduo. Sim. Nada. Mas a inteligência artificial ajuda muito, porque ela dá uma luz, ela combate erros, né? É tempo, né? A gente, assim, pode levar a informação aos rincões do país, entendeu? Então, assim, ter medo da inteligência artificial até é uma burrice. Negar isso é um contrassenso. Sim. Entendeu? A gente tem de abraçar isso. Mas saber que nada vai substituir o professor. Isso é muito tranquilo, na minha visão, muito tranquilo assim. Nada substitui uma relação interpessoal. Nada. Entendeu? Assim, a confiança no profissional sempre vai existir. Sempre vai existir a desconfiança também. Entendeu? Infelizmente. Então, assim, a inteligência artificial, a telemedicina vieram para somar. E quem achar que é o contrário, está perdendo tempo. Está ficando, né? Está ficando para trás. Entendeu? Porque, na verdade, você joga lá um negócio na internet, é maravilhoso. Você ganha tempo. Discutindo com o paciente. Eu tive pacientes que chegaram, doutor, eu peguei seu currículo na internet. Disseram isso para mim, isso é maravilhoso. Melhor ainda. Que você já sabe quem sou. Já quem sabe, eu sou. Já chega íntimo. Já sabe quem eu sou, entendeu? Não vai ter discussão. Tem uma segunda opinião, terceira opinião. Maravilhoso. Justo, claro. Entendeu? Hoje em dia, a gente não pode ficar se prendendo a essas vaidades de achar que a gente é a bala que matou Kennedy, entendeu? A gente tem de saber que existe uma discussão, que o paciente vai questionar, que o paciente está ligado, que está ligado no Instagram, que está ligado no Facebook, que está ligado no YouTube, que ele quando vai para você já viu como é que faz o procedimento. Então, já fez uma pesquisa já. Se você for contra isso, você está perdendo tempo. Sim. Total tempo. Pois é, porque é uma realidade hoje. Antes de ir para o médico, você já foi lá no Dr. Google, já perguntou... Google não, o Dr. Google já passou, né? Dr. Google é fogo. Foi mal, porque eu sou mais arcaica. Mas não, você já foi lá... na minha época também. No Dr. ChatGPT, enfim. E já fez lá a pesquisa, como você falou, né? Até a cirurgia, uma simulação de cirurgia, seja real ou seja via inteligência artificial, para você saber como aquilo funciona. Então, o paciente ele já vai bem esclarecido, né, previamente, e para questionar, né, com o profissional. Porque antes, o que o profissional dizia, só baixava a cabeça, dizia amém, a gente às vezes não tinha nem capacidade de questionar alguma coisa, porque não fazia ideia. É o que a gente acabou de falar aqui, né, sobre você ter conhecimento do que está acontecendo para você poder reivindicar. Não estou dizendo que o robô vai ser melhor do que o profissional que eu vou reivindicar, mas aquela pesquisa prévia, aquela informação prévia pode me ajudar até a ter alguma pergunta que eu não faria e aquilo ali ser praticamente o que abriu meus olhos para eu realmente decidir A ou B ou C. E no caso até a questão da telemedicina, da consulta à distância, eu sei que tem um profissional né, master, né, em tal especialidade, só que ele está lá no fim do mundo e eu tenho a capacidade de estar ali, né, com ele. Mas ele não vai me examinar, me tocar. Nem toda consulta é necessário que você seja tocado e seja examinado fisicamente, né? Então, eu entendo que isso aí soma. Ao novo tempo, a gente tem de se adaptar a ele. Exatamente. Avalie se o tempo tivesse que se adaptar a mim, gente. Não. É o que é, né? Tem uma passagem de Reagan, sabe? Que é interessante, assim. Ele fez uma reunião com universitários. Aí ele falando assim... A universitária falou para ele assim... É porque você não sabe o que você vai fazer, porque você não entende seus filhos. Seus filhos estão acostumados com a descoberta da Lua, estão acostumados com o computador, estão acostumados com um monte de tecnologia, né? Ele fez, realmente, você está certo. Mas você esquece que quem inventou isso fomos nós. Né? Então, tudo no seu tempo, tudo
com sua parcimônia. Assim, não adianta. A tempestade é boa porque a gente agita. Sim, claro. E aprende. Mas o tempo é que vai ensinar o que é melhor para a gente encontrar o melhor caminho. Sabe? Eu acredito muito nisso, assim, que o tempo é o senhor das coisas. Sim. Graças a Deus que ele está aí e temos tempo para viver, para usufruir e para educar, viver a mudança que acontece mesmo a cada tempo, a cada momento. Estamos vivos para isso, para tentar tempos melhores. E a tecnologia está aí, a gente vem falando constantemente aqui nos pods, né? Sobre o impacto da tecnologia no... A gente pensa em um tema, mas a tecnologia ela está sempre lá. Tema, tudo que ela está presente na vida da gente, né? E a gente não está... Eu me sinto assim, ela está lá na frente, eu ainda estou lá atrás também. Porque eu não entendo... você imagina assim na área de saúde, em um hospital, você acha que a gente pode chegar ao ponto de ser atendido só por... Eu sei que você falou que nada substitui, né? Mas você acha que isso pode acontecer? Nossa Senhora. Vai mudar muito, viu? Vai mudar muito. Pode você chegar em um hospital assim e ser recebido por robôs. Não, eu não quero acreditar nisso, fazer um exame de sangue e ter o resultado e o remédio que você tem que tomar. Não quero acreditar. Você não vê, você não tem um médico assim na sua frente. Aí eu vou dizer uma coisa muito pessoal. Eu não quero acreditar nisso. Porque isso vai ser um desserviço à humanidade. Entendeu? Acho que a gente... Humanidade, né? Humanidade, entendeu? Porque a gente já sente falta de... Quando a gente fala, né, da atendimento humanizado. A gente fala tanto de humanização na saúde, né? A gente fala tanto de humanização da saúde, de um médico, esse médico é humanizado, esse fisioterapeuta, esse psicólogo, né? A gente fala dos profissionais assim, quando eles dão atenção, quando tem um tempo, quando tem um olhar diferente, né, pra gente. A gente fala que ele é humanizado. Então, você imagina, se isso pode acontecer, como é que você acha que seria essa realidade, assim? Seria meio doido. Seria triste, né? Seria meio doido. Assim, a gente está nesse estímulo de produção, né, de atender, sem um suporte humanizado, né? Mas, assim, eu ainda creio nisso, né? Creio, assim, mas isso é uma coisa muito pessoal. Não é uma coisa, assim, factível de dados oficiais, né? Mas eu ainda creio que o melhor atendimento é aquele atendimento que você tem a relação com o paciente, sabe? O computador nunca vai substituir o ser humano. Não vai não, Luiz. A gente vai passar um processo de adaptação, de sofrimento, mas a gente vai voltar ao caminho certo. Eu acho que é isso. E em muitas situações, e muitas vezes, o melhor remédio, a melhor forma de atender é o olho no olho, né? Muita gente precisa disso, né? A gente precisa disso, né? Precisa se sentir acolhido, visto, ouvido, respeitado. Isso é tão importante. Eu estou com 29 anos formado, assim. E eu te digo uma coisa, assim, quando o paciente entra no consultório, você já percebe qual é a dele. O acalento que vai ser dado para ele, né? Qual o nível de comprometimento dele, sabe? Assim, antes dele falar. Quando ele fala é que você vê mesmo. Aí, assim, eu acho que... Quando é que a máquina vai substituir isso no homem? Eu acho que não, né? Sabe? Eu acho que, assim, sempre vão ter bons e maus profissionais, né? Sempre vai ter a pressão do mercado sobre o atendimento. Mas eu ainda gosto de acreditar que o ser humano vale mais. Sim, eu também, sabe? Graças a Deus. Eu também gosto de acreditar nisso, que o ser humano vale mais. As relações, elas são tão importantes, né? A gente precisa do outro. Em tudo. Em tudo. A gente precisa. Coincidência, eu estava conversando com o Tiago, antes da gente chegar aqui no podcast, eu estava falando que eu conheço os meus alunos de Pilates, né? E os meus pacientes. Quando eles chegam, antes de entrar, quando eu olho no olho, eu já sei como eles estão. Se tá feliz, se tá com dor, se tá... A gente conhece.
Longe, tá longe, viu? Eu olho assim, eu digo, não tá bem, sabe? Você já... E isso, acho que a máquina nunca vai substituir. E a gente precisa disso, né? Precisa. Nossa essência, né? Exatamente. Nossa essência. A máquina vai ajudar para compilar dados, para diminuir o tempo de espera no atendimento, né, fazer aquelas filas, a logística da saúde, né? Mas o humano, o atendimento, o sensorial realmente está humano com humano, né? Acho que a inteligência artificial ela pode ajudar muito para diminuir distâncias, para diminuir tempo, para, né, contribuir no processo. Uma cirurgia à distância mesmo é uma coisa incrível, né? O médico conseguir fazer isso, né? Máquinas mais modernas, enfim. Mas o humano é humano, né? Graças a Deus. Exatamente. Estamos aí. Por mais que essas próximas gerações sejam super tecnológicas, a minha não foi tanto, foi a intermediária, né? E eu, em muitas coisas, sou muito analógica, em outras coisas tento ser um bocado digital, mas por mais tecnológica que seja, mais o humano sempre vai prevalecer, obviamente. Afinal, eu acho, né, ainda, o robô não se reproduz, né? Enfim, eu acho, né? Posso estar falando bobagem também, mas estamos aqui nas relações, né? Um podcast aqui com pessoas reais. Olho no olho. Pois então, estamos já naquela hora chata que a gente precisa concluir. Passou rápido. Passou rápido, né? Passou, assim, será que eu falei muita besteira? Não, nunca falaram besteira, jamais. Estamos aqui enriquecendo com esse... Foi muito bom. Eu queria só para fechar. Assim. Para fechar, assim, pode ser uma visão muito sonhadora, mas eu acho que você deve acreditar no ser humano, sabe? Sim. Assim, independente do que você faz na sua vida, do que você tem de vivência, você deve acreditar no ser humano, sabe? Porque o ser humano, por essência, é bom. Tem um discurso de Chaplin que ele fala que, no último discurso do grande ditador, né? Que ele fala que o ser humano precisa se comunicar. E talvez a gente esteja sofrendo porque a gente não está se comunicando. Mas se comunicar na essência, assim, de alma aberta. Sim. Não adianta eu me comunicar com você se eu já tenho uma ideia preconcebida que eu não vou aceitar a sua ideia. Isso. Uhum. Eu preciso falar com você aberto e lhe ouvir para entender o que é que você pensa. Entendeu? Eu acho que talvez falte isso para a gente. Talvez a gente tenha de trabalhar isso. Isso não é fácil. Não é fácil. Não é mesmo. Mas se a gente exercitar, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? A gente vai aprendendo. Tanto essa parte do se comunicar e ficar aberto, né? Aberto para lhe ouvir, aberto para lhe ouvir. A gente não necessariamente precisa concordar, né? Eu acho que é até legal a gente discordar, porque eu vou passar a minha visão, você vai me passar, vai ficar um pouquinho do que eu penso em você. A discordância é maravilhosa. Isso, sim. Eu também acho. Discordar é maravilhoso. E a importância de ouvir mesmo, né? De aprender, de estar perto, né? de trocar. Eu acho isso tudo deixa a gente tão mais rico, né? Enriquece a gente, enriquece como um profissional, porque existem trocas, e como ser humano mesmo, né? Exato. Pois é, e como você falou no começo, com relação aos professores, de terem bons professores, formarem bons alunos que possam ter a capacidade de sonhar. Então é o que a gente acabou, como você falou aí, de acreditar no ser humano, acreditar na humanidade, acreditar no futuro. Então, se a gente consegue, a gente fala de saúde aqui, mas no fim das contas é a educação, né? Se a gente consegue deixar no mundo pessoas esclarecidas para que elas possam sonhar e crescer a cada dia mais, acho que é isso, a gente ser capaz de acreditar no futuro. É um pouco difícil às vezes, mas é possível. É possível. Possível, espero que seja sempre possível, espero sempre acreditar que é possível, porque é o gás que a gente tem, exatamente. A gente tem que ter esperança. Exatamente, né? Pelo menos isso. Então, quando a gente tem esperança nisso, né, em acreditar no outro, por mais, independente do que a gente passa na vida da gente, a gente vai ter desilusões, né, desilusão amorosa, profissional, tantas desilusões a gente passa na vida, mas o que mantém a gente seguindo em frente justamente é isso, né, acreditar, é a esperança, né? E essa troca hoje foi muito boa. Muito rica. Foi muito rica. Eu saio um pouquinho mais rica dessa conversa. Muito obrigada. Foi eu que agradeço. Bom.
Eu vim pra cá preocupado. O que é que eu vou falar, meu Deus? Ele vinha preocupado e eu vinha toda besta, me sentindo. Eu fiz, gente, eu não sei fingir costume. Preocupado assim, pensando, meu Deus, o que eu vou falar, assim. Aí eu disse, eu vou abrir meu coração, é melhor. Ah, que bom que ele ficou bem aberto, né? Então, que luxo nosso de receber uma pessoa que veio de Recife exclusivamente para atender a nossa demanda aqui. Isso. Muito grata pela sua disponibilidade, pela sua contribuição, por tudo que aconteceu neste dia de hoje. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada mesmo, viu? Obrigado a vocês. Pois é. Continue assim. Obrigada. Então, mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês, obrigada pela sua audiência e, logicamente, curtam, compartilhem, comentem, né? Dividam esse podcast que foi maravilhoso com as pessoas que vocês mais gostam, porque é uma coisa boa, a gente tem que compartilhar com quem a gente mais gosta, né? Sempre. E vamos acreditar na humanidade. Cheiros. Sempre.